Feliz sábado! Sejam bem-vindos ao programa Lição Interativa. É muito bom estarmos aqui para juntos continuarmos estudando a Palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar aprendendo de algo maravilhoso, talvez da maior libertação da qual que o ser humano deseja, né, após a morte. Hoje após o pecado, desculpa, que é a libertação da morte. Nós vamos continuar estudando essa série de lições maravilhosas que temos recebido esse trimestre acerca da libertação. E hoje, para interagir conosco, estou recebendo nosso querido irmão, pastor Haroldo Gessner. Seja bem-vindo, irmão Haroldo. Obrigado, Luzilei. É um prazer estar aqui com vocês e com todos os nossos amigos internautas que acompanham esse estudo, né? Muito bem. Antes de nós passarmos para o estudo da lição, para o estudo da Palavra de Deus, nós temos alguns recadinhos. E o primeiro deles é que amanhã na Escola Sabatina nós temos uma oferta especial, uma oferta missionária, que vai de encontro ao atendimento de necessidades de nossos irmãos lá na Ásia, lá num país chamado Butão. Nesse instante nós vamos assistir o vídeo que traz o apelo para essa oferta. Um feliz sábado para todos os nossos irmãos do mundo que fazem parte da Escola Sabatina. A palavra de Deus nos fala que o Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. E a oferta deste sábado é para um país bem distante, chamado Reino do Butão, que compõe alguns dos países do Himalaia, fazendo fronteira com o norte da China. Alguns anos atrás, uma família do Butão visitou a Índia e lá conheceu a mensagem do movimento de reforma. Essa semente ficou gravada em seus corações. E quando voltaram novamente ao reino do Butão, eles resolveram se entregar ao Senhor, adorarem o verdadeiro Deus. E aí começaram a pregar a mensagem do Evangelho, aquela que proclama os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Mesmo o Evangelho não sendo tão livre no reino do Butão, mas esses irmãos começaram a alcançar outras pessoas. E almas agora estão interessadas na verdade presente. Pessoas que eram budistas e de outras crenças aceitaram a mensagem do movimento de reforma. E agora se vê a necessidade de construir um local para adoração. Mas isso não será possível sem a sua ajuda. Os irmãos lá têm grandes necessidades. Eles têm um grande coração. Porém, precisam da ajuda das igrejas de todo o mundo para construírem esse templo. O nosso apelo nesse momento é que Deus possa trabalhar em seu coração, que Deus te abençoe ricamente e que em breve esta igreja possa ser erguida e muitos sejam acrescentados à Igreja de Deus. Deus abençoe a todos neste sábado. Muito bem, aí está o recado dos nossos irmãos lá do Butão, que vamos contribuir, vamos colaborar para que eles possam, então, ter esse templo, esse farol da verdade naquele país distante. Nós também temos um outro recado, né, irmão Haroldo? Sim. É sobre eu ia falar um momento, mas não é um momento, né? É um momento prolongado. É um evento, né? É um evento especial para as famílias. Como Exatamente. que é isto e quando será? Então, Luzirlei, o Departamento de Família da União Norte e o Departamento de Família da União Sul se empenharam no preparo de uma semana de oração para a família. E esta semana de oração será realizada a partir aqui do estúdio. Será uma semana de oração online. E cada igreja, cada irmão, cada amigo poderá participar dessa semana de oração da sua igreja, da sua casa, do seu celular, enfim, de onde estiver, que seja possível se conectar, vai poder participar dessa semana de oração. Então é para todas as pessoas? Para todas as pessoas do Brasil todo e do mundo, né? Não importa onde você está, você é convidado para assistir. Qual é a data? Então, essa semana de oração vai começar no dia 12 de maio, exatamente no Dia das Mães. A mãe é uma figura importantíssima na família, né? O primeiro dia da semana de oração será no Dia das Mães, dia 12 de maio, até o dia 18 de maio. E no dia 15 de maio nós temos o Dia
Da da família. família, né? Então vamos passar também esse dia que o mundo designou como sendo o dia da família, vamos passar também em oração. E a partir do dia 12 até o dia 17, que é sexta-feira, a semana de oração será às 19h30. Uhum. Do domingo à sexta. De domingo a sexta. Uhum. No sábado, que é o último dia, no sábado, dia 18, então a semana de oração será às 16 horas, iniciará às 16 horas até às 18 horas, no encerramento da semana de oração, né? Isso. E como vai ser essa dinâmica da semana de oração? Serão pregações, somente palestras? O que vai acontecer? Nós teremos palestras, alguns irmãos foram escolhidos para apresentar temas importantes, temas especiais. Nós teremos momentos de oração, você vai poder apresentar o seu pedido de oração. E também nós teremos um momento que nós chamamos de mesa redonda, né? Um debate, um bate-papo, onde quando nós poderemos discutir alguns assuntos mais além do que foi apresentado na pregação. E além disso, nós também teremos a participação de grupos musicais ao vivo aqui no estúdio. Eles virão para louvar a Deus e abrilhantar o evento, né? a semana de oração. Muito bem. E os internautas vão poder interagir de alguma forma com essa apresentação ou vão só assistir? Eles vão interagir. Aliás, nós esperamos a interação de todos os internautas, né? Eles vão poder apresentar os seus pedidos de oração e também vão poder apresentar perguntas, questionamentos, opiniões, enfim, participar da maneira que achar melhor, né? Através do chat, né? Muito bem. O irmão mencionou algo que me chamou a atenção. As pessoas então vão poder, além das perguntas, fazer pedidos de oração. Sim. Porque imagino que uma das grandes... Aliás, toda família enfrenta algum tipo de dificuldade. É verdade. Está no projeto de Satanás destruir as famílias. Uhum. Porque a família é uma instituição divina, automaticamente Satanás luta contra as instituições divinas. Então, a oração se faz necessário para isso, né? Nós teremos, guerra espiritual. Nós teremos um momento especial de oração dentro dessa programação. Todos os dias nós teremos alguns minutos de oração e os internautas, as famílias poderão enviar os seus nomes solicitando oração em favor da sua família ou de alguma família que eles conheçam, e nós vamos nos ajoelhar diante do trono de Deus e suplicar em favor dessas famílias. Nós teremos esse momento especial. Aliás, essa é a razão dessa semana de oração, né? Muito bom, muito importante isso. E um outro ponto é onde as pessoas poderão assistir. Já foi mencionado que é virtual, né? Mas através de que canais, de quais caminhos? Então, você vai se conectar no site do estúdio, né? TV Conectados com Deus. E também vai poder assistir através do YouTube, do link que vai ser disponibilizado, né? Então, nós vamos enviar para vocês todas as formas possíveis para você se conectar. E aí, aonde você está, ou na outra ponta, você pode assistir de sua casa, mas a gente está instruindo, orientando, Luzerley, para que as igrejas se reúnam. As igrejas que tiver conexão no templo, né? Que a igreja se reúna e que os irmãos, que as famílias participem juntos no templo dessa semana de oração. Essa comunhão ou a comunidade da igreja estar junto é uma característica da igreja cristã, né? É verdade. Desde dos primórdios ali, nós vemos que a igreja cristã sempre estava unida. Então é feito esse chamado, esse convite para que você, juntamente com a sua igreja, ou se não tem conexão na igreja, mas tenha conexão na casa de alguém que possa receber, mas que as famílias possam se juntar, estar unidas juntas, né? Orando, participando, assistindo às palestras, sendo esse momento de comunhão com Deus e de estudo da palavra e também de oração, onde, como família mundial, porque a internet não tem limites, não tem fronteiras. Né? Não tem fronteiras. Então, como família mundial, estaremos diante do trono da graça. Irmão Haroldo, por que
as pessoas devem assistir. É o apelo. Todos nós nos preocupamos com a nossa família. Eu amo a minha família e eu sei que você também ama a sua família. Nós estamos vivendo em um momento muito perigoso da nossa história. Os valores morais estão sendo esquecidos. O santo e o profano estão sendo misturados e os nossos filhos, a nossa família está sendo levada por essa avalanche de situações. E nós queremos separar este momento, queremos que você separe este momento da sua família, para que você se reúna junto com a família e participem deste banquete espiritual e reflitam. E que talvez esta semana de oração possa conduzir ou resgatar, possa ajudar a sua família de uma maneira maravilhosa. Jesus está voltando e Ele quer levar a minha família, quer levar a sua família para o céu. Ele quer que as famílias estejam lá no céu. E é nosso privilégio, muito mais do que uma obrigação, é um privilégio trabalhar em prol da nossa família, lutar pela nossa família. Por isso, vamos participar deste evento em família, para que a nossa família possa crescer espiritualmente. Espero encontrar você neste grande evento. Obrigado, irmão Haroldo. E só recapitulando, começando no dia 12, ou seja, passando esse domingo no outro, dia 12 às 19h30, e aí vai, dia 12, 13, 14, 15, 16, 17, ou seja, de domingo a sexta, às 19h30, e no sábado, dia 18, então, o encerramento à tarde, às 16 horas, uma programação especial de encerramento desta Semana de Oração da Família. Você é o nosso convidado especial, ok? Vamos estudar a Palavra de Deus agora, irmão Haroldo? Vamos estudar a lição que temos para hoje. Mas antes de nós começarmos o estudo, vamos convidar a presença de Deus, do Espírito Santo, para nos conduzir através daquilo que temos para estudar hoje, ok? Vamos orar. Querido Pai que habita nos altos céus, em nome de Jesus, estamos aqui neste lugar, usufruindo do benefício da tecnologia para aqui estudarmos a Tua Palavra e também chegarmos até os nossos irmãos e amigos que estão distantes e juntos podermos compartilhar da Tua Palavra. Suplicamos, Senhor, que derrama o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre cada amigo, sobre cada irmão que está participando neste momento do estudo desta lição. Que todos nós possamos receber de Ti graça e sabedoria para entendermos essas verdades e que elas possam fazer a diferença na nossa vida. Abençoa a Tua igreja neste mundo e perdoa os nossos pecados. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos prosseguir, vamos com o estudo da lição que temos para hoje. Nessa série de lições que estamos aprendendo sobre libertação, agora chegou a hora de aprendermos sobre a libertação da maior prisão que o ser humano teme, que é a prisão da morte. Afinal de contas, quando se fala em morte, o que se define até o momento da morte está definido para a eternidade, não é verdade? Sim, a morte é um divisor, né? Até um pouco antes da morte, o ser humano tem a graça, o livre tempo exercício, né, de escolher, de decidir o tempo de graça, mas a partir do momento da morte, então já está tudo definido, né? Então, poderíamos dizer determina o destino, né? Se escolhemos servir a Deus e vivemos para isso, então ali se fixa também a questão da salvação. Agora, se escolhemos servir ao pecado, ali se fixa também a nossa perdição. Com certeza. Solene coisa, então, é morrer. É verdade. Muito mais solene é viver. Nós vamos ver isso mais para frente. E um aspecto interessante deste título, Luzerley, Libertos da Morte, o ser humano
desde há muito tempo, busca se livrar da morte. Uhum. E nós vemos constantemente algumas reportagens sobre cientistas que estão buscando, estão lutando para se livrar da morte. E há algum tempo eu li uma reportagem de uma revista de circulação nacional que tratava exatamente desse assunto. E o articulista, então, afirmou que, em uma das entrevistas que ele teve com esses cientistas, eles falaram que, exatamente nessas palavras, já está entre nós a pessoa, o ser humano, que vai viver entre 250 e 300 anos. Ou seja, tudo isso, todo esse esforço, todo esse estudo é para fugir da morte, para se libertar da morte. Ninguém quer morrer. Todos querem viver. E viver, aliás, é o dom de Deus, né? O que Deus nos deu. Mas a morte assusta, a morte amedronta, e aí todos querem se livrar da morte. Por isso que eu achei essa lição muito oportuna, né? Sim. Como nos livrar da morte, né? Exatamente. Nos traz a reflexão exatamente esse que é um dos maiores, se não o maior temor da humanidade, conforme o irmão mencionou. Estava aqui até pensando que existem coisas que com o tempo se acostuma, né? Sim. Existem padrões culturais, coisas assim que há 20, 30 anos atrás, se você visse, você se assustava tremendamente. Mas Hoje já estamos adaptados a isso, né? Agora, muito mais antigo do que essas mudanças culturais é a morte, porque a morte já está entre nós há cerca de 6.000 anos. Ali os primeiros irmãos, as primeiras pessoas geradas nesse mundo, um matou o outro. Uhum. Né? Então a morte desde então existe. No entanto, nunca nos habituamos a ela, né? É estranho, é um elemento estranho a nós, né? Exato. Isso demonstrando que Deus nos deu vida para que vivamos eternamente. E por conta do pecado veio a morte que traz esse... A morte é uma escolha nossa, né? Uhum. Do ser humano, né? Não foi Deus que nos deu a morte, mas o homem que escolheu a morte, né? Muito bem. Onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós vamos ver mais à frente esse verso. Os escolhidos de Deus até podem cair em seu posto de dever, mas apenas adormecem para descansar até que Jesus os desperte para dividirem com ele um eterno peso de glória. Também veremos mais à frente. Muito lindo esse pensamento. É maravilhoso. Percebermos, sentirmos e acreditarmos piamente de que a morte é somente um sono entre o agora e o porvir. Um descanso, né? Descanso. Vamos ao primeiro tópico do estudo desta lição, que nos traz o seguinte assunto. Componentes da vida. Pergunta A. Descreva o processo que levou o Criador a dar vida ao ser humano ou ao homem. Qual foi o beabá disso daqui? É um processo, podemos dizer assim, até um processo lúdico, né? Uhum. Deus se prostrou, se curvou ao solo e começou a trabalhar na terra e formou ou moldou um boneco, moldou o homem na forma que nós conhecemos, né? E depois que formou todos os detalhes daquele boneco, aquela maquete daquele corpo, né? Uhum. Então ele deu o dom da vida ao iniciar o processo de respiração, né? Permitir que o homem começasse a respirar, soprar o fôlego de vida. Ao soprar em suas narinas o fôlego de vida, então o homem começou a respirar e diz a Bíblia que ele se tornou alma vivente. Uhum. E em outro texto diz que ele se tornou um ser vivente. Né? Então é o mesmo significado, né? A alma aqui é no sentido de ser, de alguém que vive, né? E esse processo de dar vida ao homem foi o processo coroador, ou o momento coroador da criação. Deus passou ali uma semana
criando o mundo e finalmente criou o homem, a sua obra-prima, né? Isso, e de uma forma especial, né? Nós vemos aqui um processo todo especial e a sua imagem e semelhança, né? Sua imagem e semelhança. E formou, ou o homem se tornou um ser vivo inteligente, com raciocínio, com consciência, diferente dos outros seres vivos que Deus já havia criado, que não tem essa consciência, ou não tinham, e até hoje não tem, né? Essa consciência, esse sentir, esse ser que é a razão de pensar, de avaliar, de mensurar, de decidir, né? Que é o mais importante, né? O irmão está comentando aqui, eu estou pensando quão complexo. O processo ali foi muito simples, né? Para Deus, né? Para Deus. Um corpo e um boneco, e ali sopra-se o fôlego de vida, e esse ser se levanta como um ser completo, inteligente, capaz de realizar coisas extraordinárias, semelhantes a esta, que permite a comunicação entre eu e você, onde você está. E olhando aqui pelas mensagens, de norte a sul do Brasil e algumas pessoas de fora do Brasil, você está me assistindo. Como isso é maravilhoso, essa tecnologia. Tudo isso é fruto da mente, da inteligência do ser humano, que Deus dotou, que Deus deu. E o que eu estava pensando era o seguinte: quão maravilhoso é o ser humano e, ao mesmo tempo, complexo, diria o salmista, é espantoso, né? Pensar nisso. Agora, como pensar que isso é fruto do acaso, como alguns dizem, né? Alguém, certa vez, em razão deste pensamento, disse assim: nós precisamos de mais fé para crer que tudo isso surgiu do acaso ou de uma explosão, do que aceitar que foi um Deus que fez, um Deus criador e mantenedor e tão poderoso, né? Agora, Luzirley, aqui nessa lição, mas aqui a gente já pode citar nessa primeira pergunta, uma operação matemática simples, né? E isso é importante quando falamos de o que ocorre após a morte, né? A lição toda vai falar sobre isso, mas a operação matemática é a seguinte: é uma simples adição. Corpo mais fôlego de vida é igual a uma alma vivente, ou ser vivente. A partir deste momento em que há o fôlego de vida, é que surge a alma, que aparece a alma. E não existe uma alma, um terceiro elemento chamado alma que fica vagando. Não existe essa entidade que, de repente, encontra uma morada num corpo e ocupa aquele corpo. Não. A Bíblia é clara ao dizer que, a partir daquele momento, se tornou alma vivente. Ou seja, a junção do fôlego com o corpo. Aquele corpo, aqueles dois elementos, se tornou alma vivente. Ou não incorporou uma alma, ou não adquiriu uma alma, não recebeu uma alma, não, se tornou. A Bíblia diz isso, se tornou. Assim como 1 não é 2, mais 1 mais 1, 1 mais 1 é 2, assim, matematicamente pensando, é isso, né? Então, 1 não é 2. 1 não é igual a 2, 1 é igual a 1. Isso. Mas se eu tenho 1 e somo com mais 1, é igual a 2. Então, se eu tenho o fôlego de vida mais o corpo, aí sim eu tenho a alma vivente. Alma vivente, exatamente. Agora, a pergunta B, ela nos faz refletir sobre o processo inverso. Aqui nós falamos sobre o processo da vida. Como o homem veio a existir, né? Se tornou alma vivente, se tornou um ser vivente. Agora, o processo oposto. Assim que o homem morre, como esse processo opera ao contrário? É a operação de subtração, né? Utilizando o exemplo da matemática. Na primeira pergunta, a adição, agora nós temos a subtração. Nós temos esse conjunto que nós somos. Somos um ser vivente, somos alma vivente. A partir do momento em que o fôlego de vida é tirado e permanece só o corpo, há essa subtração e a alma deixa de existir. Ela desaparece.
simplesmente ela não existe mais. O fôlego volta para Deus, que o deu, e o corpo volta para a terra, que foi a sua origem. Que a Bíblia está falando, volta para o pó. É interessante que nem o corpo tenha uma capacidade que lhe pertence quando ele está sozinho. Inerente, né? Um pensamento, algo que vai ficar vagando depois, não, porque é pó e ao pó retorna. Assim como o fôlego também não tem uma capacidade de pensamento, de razão, de raciocínio em si. Somente nessa junção de corpo e fôlego de vida que existe esse conjunto de pensamentos, ações, realizações, propósitos, raciocínio. O comentário inspirado diz que Deus, o doador da vida, toma o espírito de volta, o fôlego de vida de volta. Ou seja, esta subtração, este momento, só acontece com a permissão de Deus. Assim como a adição, também, a soma, né? O fôlego é dado por Deus e o tomar também. Então, ele toma o fôlego no sentido de que ele é o doador da vida. Ele deu, ele tomou. Não foi isso que Jó disse? Sim. O Senhor deu, o Senhor tomou. Tudo pertence a Deus, tudo volta para Deus. E aqui é importante frisar mais uma vez, ao desvincular fôlego e corpo, a alma deixa de existir, ela desaparece. A Bíblia não diz que a alma vai para Deus ou a alma vai para algum lugar. O que volta para Deus? O fôlego de vida, que ele deu o fôlego, ele não deu a alma, ele deu o fôlego. Agora, ele toma o fôlego, a alma deixa de existir. E, consequentemente, o corpo também deixa de existir, porque volta ao pó e tudo vira pó. Exato. Somente um ponto que a lição não vai abordar, mas o porquê da morte. Precisamos lembrar que a morte foi a consequência do pecado, né? Eu trouxe esse pensamento só para ressaltar aqui o que o Webson Pacheco escreveu. Olha, Deus, por amor à humanidade, permitiu que o homem morresse, porque Satanás queria que o homem vivesse eternamente no pecado. No pecado. Então, que tragédia. Imagine sofrendo, vendo, e o pecado traz sofrimento. Imagine Adão vivendo até hoje, vendo o que o seu pecado causou. Já lhe foi um tremendo sofrimento viver quase um milênio, né? Vendo as consequências do pecado. Agora imagine se isso se estendesse até os dias atuais e até a eternidade. Esse comentário, Luzirley, me fez lembrar de um livro, um livreto pequeno, você talvez conheça também, eu acho que os internautas também vão se lembrar, um livro intitulado Gratos por quê? E a primeira vez que eu li este livro, ao ler o título, eu achei que não estava correto. Gratos pela morte. Será que temos condições de agradecer pela morte? É exatamente isso que você acabou de falar. Exato. Se Deus permitisse que o intento de Satanás se cumprisse e nós vivêssemos eternamente em pecado, olha, não valia a pena viver. Seria um sofrimento muito grande. Graças a Deus, até mesmo por isso. Agora vamos ao segundo ponto da lição. O que é a morte? Pergunta A. Qual é a condição do homem na morte? Existe consciência, existe pensamento, projetos, existe espíritos vagando aí, puxando o pé do outro, que ainda está vivo? A Bíblia Sagrada, através do sábio Salomão, através do salmista, diz que os mortos não sabem de nada. Simplesmente nada. E continua, eles não sentem nada. Além de não saber, eles não sentem nem ódio, nem amor, nada. Tudo que eles planejavam, tudo que eles almejavam, cessa, desaparece. O que aconteceu, aconteceu. E eles não têm mais nada a fazer debaixo do sol, porque o lugar onde eles estão é um lugar que não acontece nada, absolutamente nada. E o salmista diz que não há lembrança, ou seja, não tem mais raciocínio. Essa razão que nós temos, essa consciência desaparece na morte. Ou seja, o
o homem, o ser humano, deixa de existir e está ali apenas um objeto, que é o corpo, que aos poucos vai se desfazendo, né? Como já vimos, o fôlego voltou para Deus, que não é um espírito vagante, desencarnado, né? Errante, vagante por aí. Não. É o fôlego de vida, o toque de vida de Deus voltou para ele. E o corpo, um objeto inanimado. Estado de completa inconsciência. Completa inconsciência, é verdade. E há algum pensamento, há alguns que pregam, né? Muitas religiões pregam a ida do homem ou da sua entidade, da sua alma para um lugar, né? Uns para o inferno, outros para o céu. Para o purgatório. O texto inspirado, ou o comentário inspirado, traz aqui um pensamento que eu acho muito importante. Luzerley, que tamanha injustiça seria se fosse desse jeito? Aquele que morreu justificado, vamos dizer assim, vai para o céu. E de repente ele é ressuscitado, ele é obrigado a sair do paraíso, voltar para a terra para ressuscitar e ouvir a sua sentença. Mas que sentença se ele já estava lá? Já estava desfrutando da liberdade. Já estava desfrutando, já estava sentenciado, né? Já estava bonificado. Ou que sentido teria trazer alguém do inferno para ouvir a sua sentença, apartai-vos de mim, maldito? Mas ele já estava apartado. Ressaltando aqui, internautas, que na nota faz menção sobre a questão do juízo, que a palavra de Deus sempre aponta para o futuro. E esse futuro chegará. Em uma etapa já está acontecendo, né? Mas numa etapa final ainda, para os que morreram, para os perdidos, ainda acontece no futuro. Agora, os que morreram perdidos, acontece no futuro. Agora, vem isso que o irmão Haroldo está mencionando, a pessoa já está desfrutando da recompensa eterna, ou seja, a decisão já está tomada para ele, né? Já. Se ele já está condenado, se já está no inferno, então já está perdido. Para que juízo? E a Bíblia apresenta a ressurreição, apresenta o galardão, apresenta tantas bem-aventuranças para aqueles que ressuscitam, mas então está se praticando uma grande injustiça em fazer isso, né? Exato. Então, esse comentário foi muito oportuno porque a condição do homem na morte é de esquecimento. Não sabe nada, não lembra nada, acabou. E fica ali aguardando o seu momento, né? Sim, exatamente. Agora, segunda pergunta desse tópico, o que acontece ao corpo físico quando morremos? Bom, vários textos já falaram, né? Já vimos que não existe mais consciência. A capacidade de pensamento, discernimento, cessou. E o corpo? O corpo desaparece. Essa é a realidade. A Bíblia diz que o corpo é depositado na terra e agora, sem o fôlego de vida, ou sem o dom de vida, sem o poder de Deus naquele corpo, ele se torna como a terra, como o pó da terra. Nós não mexemos na terra, é assim que se torna. A matéria que forma o nosso corpo, sem o fôlego de vida, sem a vida, se decompõe. É pó, é terra, que é a sua origem. Né? E volta para a terra de onde veio e se torna pó novamente. O texto de Gênesis fala, né, que dela foste tirado e agora volta para a terra. Então o corpo desaparece e em alguns momentos que a gente vai em um sepultamento de pessoas próximas e às vezes a gente percebe que aquela pessoa está sendo sepultada em uma sepultura da família. E lá já estavam sepultados alguns que morreram antes, né? E o que acontece? Todo aquele corpo que foi sepultado lá, agora é tirado de lá e é colocado dentro de um saquinho. Os ossos. O que restou também. O que restou, fica um embrulho pequenininho assim, e é colocado do lado do caixão daquele outro que está sendo sepultado ali. Aqui a gente vê que parte do corpo já se desapareceu.
Se E com o demorasse mais... tempo, aqueles aqueles ossos. ossos também vão se desfazendo, Exato. cumprindo o que a Bíblia diz. Uhum. Volta ao pó. De onde foi criado, né? É. Nós somos criados a partir do pó, o ser humano foi criado a partir do pó e ao pó retorna. Muito bem, agora com o que a morte é comparada? Agora a lição começa a mudar o tom, né, Luzirlei? Até agora a gente falou um pouquinho da vida, mas falamos bastante da morte. Mas agora vem o início do entendimento que nós devemos ter sobre o título da lição, Libertos da Morte. A morte para o cristão, de acordo com o texto colocado aqui, a experiência de Lázaro, é como um sono. A morte é comparada como um sono. Eu creio que todos nós já fizemos essa experiência. Você deita-se à noite, você dorme e, de repente, você acorda. Só que quando você acorda já é de manhã. Uhum. Aquelas 8 horas que você passou dormindo é como se fosse um segundo, porque você não viu nada acontecendo. E é nesse sentido que a palavra de Deus diz que a morte é comparada como um sono, porque ao morrer, o próximo momento para aquele que morre é a ressurreição. É o despertar da ressurreição, né? Para nós que ficamos vivos enquanto aquela pessoa querida se foi, o tempo continua contando, mas para ele parou. De uma forma bem simples, é uma experiência que pode ser comparada também à questão da morte, é o desmaio, né? Uma pessoa que desmaia. A pessoa desmaia, às vezes fica ali bastante tempo desmaiada, e quando retorna, para ela aquele tempo não foi nada. Não foi nada, exatamente. O início do comentário inspirado diz assim: para o crente, a morte é de pouca importância. Olha, assim, nós vamos ver mais à frente, né? Nós vamos ver mais à frente a sua importância, sim. Mas por que ela é de pouca importância? Quando nós, como cristãos, consideramos a morte ou consideramos a vida como um dom de Deus, a morte realmente é um sono. E ela não é tão importante. A morte não é como para o ateu, que é o fim. Se encerrou, acabou e ponto final. A morte é um sono. E daqui a pouco a gente vai acordar, porque Jesus vem nos despertar e nós vamos acordar. Então, esse período que passa repousando é de pouca importância para o cristão, para o crente, né? E ainda no comentário inspirado ainda faz referência às palavras de Jesus em João 8,51, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte ou nunca provará a morte. É importante que nós entendamos que aqui Jesus está falando da segunda morte, né? Porque a primeira é um sono, para o cristão é um sono. A segunda que é de fato. A segunda, que é definitiva, aquele que guarda os mandamentos, aquele que está em Cristo, aquele que está ligado com Cristo, ele não morrerá a segunda morte, ele não morrerá aquela morte definitiva, aquela que é chamada mesmo de morte. Porque essa primeira para o cristão é um sono. De certa forma, a primeira morte para qualquer ser humano é um sono, né? Porque a morte em definitiva é a segunda morte. A segunda, De qualquer forma, justos e injustos despertam desse sono. Em certa medida dá para a gente aplicar assim também. Agora, o que de fato o irmão mencionou, né? A segunda morte, esta nós devemos temer. Esta é a morte, né? É a morte eterna. E é dessa que a lição nos apresenta a libertação. Exato. Muito bem, vamos seguir estudando a palavra de Deus, agora no terceiro tópico, o lugar dos mortos. Antes de entrar aqui, só uma frase da Juliana de Jesus, diz assim, olha, ainda assim, como é dura a separação de quem amamos. É verdade. Nós estamos apresentando aqui, assim, talvez de uma forma até fria, né, a questão da morte. Mas quem passa por essa experiência sabe de fato. Assim como um parente que vai morar numa terra distante, você sabe que vai ficar muito tempo sem poder vê-lo,
hoje é mais fácil, que você consegue se comunicar, mas imagine anos atrás que se comunicava somente por cartas. Então, se sabia que ia passar muito tempo sem ver, sem ter notícias, e aquele momento de separação é um momento de dor. Agora, pense você naquele que você sabe que vai para a sepultura, você não vai mais poder conversar e tal. Tudo bem que essa pessoa desceu à sepultura com o Senhor, né, para o sono da morte, mas fiel, temente a Deus. Você tem a esperança da sua ressurreição, mas com certeza a dor da separação, de fato, acontece, é grande, mas o que nos conforta é que há uma esperança de um reencontro, certo? E para desfrutar uma eternidade com o Senhor. Com certeza. Muito bem, vamos então falar agora sobre o lugar dos mortos. Pergunta A, como a permanência na morte é descrita? Então, como a permanência na morte é descrita? O patriarca Jó apresenta uma realidade, algo assim bem do nosso dia a dia. Ele diz que aquele que desce à sepultura, ele nunca mais voltará, nunca mais tornará a subir. Ele não, aqui diz assim, nunca mais voltará à sua casa, nem mesmo o seu lugar o conhecerá mais. Ou seja, aquela cena clássica de ver a pessoa voltando para casa, entrando, abrindo a porta, entrando dentro de casa, aquela ida ao trabalho todos os dias, aqueles projetos, aqueles alvos, aqueles momentos, isso nunca mais vai acontecer. E isso é importante que nós tenhamos, já ligando com o que nós já falamos antes, que muitas pessoas parecem conversar com os queridos, né? Olha, fulano, se eu pudesse, me perdoa, eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo e tal, como se estivesse conversando, mas a Bíblia diz que ele não está ouvindo, que ele não está mais, passou. Mas parece que a gente tem esse sentimento, essa sensação de que alguém aquela pessoa está por perto, está no ambiente, e às vezes alguém até diz assim, eu senti a presença, mas a Bíblia diz que ele nunca mais voltará. E não tem essa presença. Né? Não tem essa presença, essa presença não é desse ente querido. Uhum. Pode ser qualquer outra coisa, até um vento. Uhum. Pode ser um vento que entra pela janela e a pessoa, naquela saudade, naquela vontade de dar mais um abraço ao ente querido, sente isso. Mas Deus nos deixou bem claro que cessam todos os seus planos. Ou seja, a permanência nesse lugar ela é determinada, é esclarecida que não acontece nada lá, onde a pessoa está. É um hiato. É verdade. Espaço vago. E aqui tem o pensamento que você citou, e eu acho muito profundo, muito profundo. Solene coisa é morrer. Por que é solene? É o que você disse a princípio. A morte define para a vida eterna ou para a morte eterna. Por isso a morte é solene. Mas muito mais solene. Antes da morte, aliás, a definição ou o que acontece na morte é definido pelo que nós fazemos enquanto vivemos, enquanto temos a oportunidade de viver. Por isso o pensamento diz, algo muito mais solene é viver. É viver. São as escolhas que nós fazemos hoje, as escolhas que nós fazemos enquanto Deus nos dá essa oportunidade, né? De fazermos e definirmos todas essas coisas. Agora essa pergunta ainda continua dizendo o seguinte: ao considerarmos esses pensamentos, o que eles nos deveriam levar a fazer? O salmista fala, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, cada dia nós devemos viver de uma forma que ele nos ensina para viver o próximo, para entender como viver o próximo. E alcançar coração sábio é andar com Cristo, é ter Cristo ao nosso lado, em nossa vida. Tudo que nós formos fazer é ter Cristo ao nosso lado. Isso é ser sábio. E assim, dessa forma, nós
nós vamos cumprir isso que Deus espera de nós, né? Ao chegar o momento da morte, ela realmente vai ser um sono. Vai ser triste para quem fica, vai ser triste para aquele momento de separação, como disse a Juliana. Realmente é muito triste, é uma dor imensa, mas essa dor deve ser curada com essa certeza. Com a esperança da ressurreição. É. Esperança da vida eterna, né? Eu grifei algumas frases dessa nota aqui e gostaria de citá-las. Diz assim: a morte traz a dissolução do corpo, mas não opera a mudança no caráter. A vida de Cristo não nos muda. A vinda de Cristo não nos muda o caráter. Fixa-o apenas para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. E mais à frente, considere sagrado cada dever, por humilde que seja, por ser parte do serviço de Deus. Introduza Cristo em tudo que fizer, e sua vida será cheia de brilho e ações de graças. Cada momento está carregado de consequências eternas. E por último, a oportunidade que agora temos de falar palavras de vida a alguma alma necessitada pode nunca mais se apresentar. Então, aqui falando sobre a solenidade da vida, das escolhas, das atividades, daquilo que realizamos, das possibilidades que Deus nos coloca e às vezes deixamos escapar. Então, é muito solene viver. As escolhas que estamos fazendo hoje, as decisões que estamos tomando, aquilo que tem ocupado a nossa mente, aquilo que tem ocupado a nossa atenção, isso está definindo o nosso futuro eterno. Precisamos refletir, precisamos analisar. Será que as coisas que tenho falado, visto, ouvido, feito, estão contribuindo para a minha salvação? Ou estão, de repente, contribuindo negativamente, ou seja, contribuindo para a minha perdição? Mas entenda, se estamos estudando essa lição hoje é porque estamos vivos. E se estamos vivos é porque temos oportunidade para que, com o auxílio de Deus, revertermos talvez uma situação de declínio espiritual, de afastamento de Deus e tomar o caminho correto, o caminho que conduz à vida eterna. Vamos à pergunta B. Para onde vão todos os homens quando morrem? Para a sepultura. Não existe um outro lugar que o corpo vai, a alma vai para outro lugar. Não, a Bíblia diz que vai para a sepultura. E aqui, Luzerle, é muito oportuna a aplicação do comentário de Pedro falando sobre Davi. Uhum. Ele fala aqui que ele não subiu ao céu. Exato. Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi, uma pessoa tão comentada na Bíblia, uma pessoa tão importante na história bíblica. Aliás, o reino de Davi, Davi é um personagem muito importante até na genealogia de Cristo. Sim. O cetro de Davi. Uhum. Então, mas Pedro diz que Davi não subiu ao céu. E a sua sepultura, ou seja, ele está sepultado aqui entre nós, até os dias de hoje. Uhum. Né? Então, para onde vai o homem, ou para onde vão todos os homens? Para a sepultura. E o rico, o pobre, o alto, o baixo, o gordo, o magro, o feio, o bonito, o orgulhoso, todos vão para o mesmo lugar, a sepultura. E aqui é oportuno o pensamento, ou um comentário, Luzerle. A Bíblia fala, ou chama a sepultura de vários nomes. Uhum. Sepultura no grego é Hades. Sim. No hebraico é Sheol, ou Sheol. Uhum. E a Bíblia foi pegando esses termos e traduzindo, vertendo para a nossa língua, para o português, com o nome de sepultura, ou inferno, uhum. Abismo, uhum. Lugar dos mortos. Uhum. Então, quando a Bíblia diz ali, se você buscar na sua Bíblia agora na concordância, procura lá a palavra inferno,
todas essas palavras, ou pelo menos quase todas ali, estão se referindo à sepultura. Não a um lugar diferente, um lugar onde estão lá sofrendo. Penadas. As almas estão ali no fogo, queimando, ardendo, e durante anos e anos. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o inferno é o lugar onde estão os mortos, que é a sepultura. É simples assim. Ou seja, sepultura é o mesmo que Seol, algumas Bíblias inclusive trazem essa expressão, é o mesmo que Hades, também existem algumas Bíblias que trazem essa expressão, e é o mesmo que inferno, que, enfim, significa sepultura. Então, o que é inferno? O inferno é o lugar onde estão os mortos. O cemitério, lá embaixo da terra, é aquilo que a Bíblia chama de inferno. Exato. Só que a crendice popular, a crendice, ou até insuflada por algumas religiões, né, interpreta o inferno como sendo um lugar, não sei aonde aí. Trouxeram um novo significado para a palavra. Mas a Bíblia não apoia isso. Então a palavra, inferno significa sepultura. Agora, um novo sentido que é dado por N religiões não é bíblico. Interpretação própria, né? Interpretação própria. São as faíscas que eles próprios acenderam, né? Quero ainda ler 2 comentários aqui. O José Nailton diz assim, louvemos a Deus por esse entendimento maravilhoso, onde muitos não têm. E pior, alguns não querem, se contentam com a mentira. Lamentável. Ele dizendo aqui que representa a igreja de Bariê, Duque de Caxias. E a Juliana ainda concluiu dizendo, que temos a esperança maior de rever os nossos entes queridos, verdadeiramente. Ora vem, Senhor Jesus. Que é por ocasião da vinda de Cristo. Então, é só esse sentimento que conforta, né? Exato. Nos elei, porque a separação realmente é algo dolorido. Nós não fomos criados para isso. Então, todas as pessoas que passam por essa experiência podem se confortar, podem se alegrar com essa promessa que Jesus fez, né? Exatamente. Ana Paula diz assim, para onde vão todos os homens? Para algum lugar. Seu corpo físico, agora sem vida, é depositada na sepultura e se torna pó. Aquilo que já comentamos. Vamos ao 4º tópico da lição, libertação da morte. Pergunta A. Qual é o aguilhão da morte? O que é aguilhão? Aguilhão é um ferrão. A abelha tem um ferrão, tem um aguilhão. A vespa tem um aguilhão. O escorpião tem um aguilhão. E a morte também tem um aguilhão, que é o pecado. Ou seja, provocador. A gente pode interpretar assim que aguilhão é a ferramenta, a forma, o veículo que o pecado chega. Eu lendo sobre a questão do aguilhão, dentre as interpretações dessas, o irmão mencionou algumas, mas uma delas, um instrumento para cutucar o boi, né? Então é o aguilhão, o boi precisa ser cutucado para ele andar e tal. Então é o aguilhão, e daí no sentido como é utilizado aqui, é o sentido de provocador, né? O que provoca, o que incita. Isso. Enfim, o que provoca a morte? Exato. Qual é o aguilhão da morte? O que provoca a morte? O pecado. Exato. O salário do pecado é a morte. É a morte. Simples assim, né? E aqui até, depois nesse verso aqui de Paulo, de 1 Coríntios 15, 16, é bem direto, né? O aguilhão da morte é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Ele tem força por causa da lei, né? Exatamente. A lei mostra o pecado. Ou seja, se não houvesse lei, não tinha pecado. Então, por que existe pecado? Por que existe a morte? Porque a lei mostra o certo e o errado. Exato. O pecado, que é a transgressão da lei, é o aguilhão da morte, é o que traz a morte. Exatamente. Agora, pergunta B. Então, o que iremos dizer quando virmos o triunfo de Cristo? É muito interessante, né? Eu gosto muito desses versículos finais do capítulo 15 de 1 Coríntios. Há um canto de vitória, né? Há um canto de júbilo. E exatamente desdenhando a morte, vamos assim dizer, né? As crianças, geralmente, mas às vezes até os adultos, ficam, às vezes, cantando
vitória sobre o oponente, sobre o seu coleguinha, sobre o amigo, né? Uhum. Viu, eu consegui isso, consegui aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo, você não fez e tal. E é exatamente isso que nós vamos fazer em relação à morte, né? Ou seja, vamos cantar vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Você que lutou tanto, você que nos arrebanhou, nos arrebatou, nos provocou muito choro, você fez tantas coisas contra nós e agora nós estamos aqui. Uhum. Vitória, nós alcançamos a vitória graças a Jesus Cristo. Exato. Né? Então, esse cântico que foi primeiramente cantado ou profetizado por Oséias, né? Agora será o nosso cântico também, de desdém à morte. Uhum. Estamos agora vitoriosos. Você não teve o poder sobre nós. Não teve. Por quê? Não porque o mérito é nosso, né? De nenhuma forma. Porque não teríamos essa graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso. E a pergunta continua: como Ele, Jesus Cristo, nos liberta da morte? Pela morte. Pela sua morte. Aqui, a então, morte nos liberta da morte. Então, no fim de tudo, é olho por olho, dente por dente. Existe um pensamento assim, Luzilei: pecado não se perdoa. Se paga. Uhum. E pecado se paga com a morte. Uhum. O pecador é perdoado, mas o pecado é pago. E eu tenho que pagar o meu pecado. Uhum. Você tem que pagar o seu pecado. Todos têm que pagar o seu pecado. Agora, como que diz a pergunta? Como Cristo nos liberta da morte? Porque com a sua morte, Ele pagou a nossa dívida. Se Ele tivesse pecado, se Jesus tivesse pecado nos seus 33 anos de vida aqui na Terra, Ele teria que pagar o seu pecado. E nós também teríamos que pagar o nosso pecado, porque não haveria outra opção, não haveria outro meio de salvação. Mas como Jesus morreu, morte cruel, para nos salvar da morte eterna, então a sua vida, a sua morte agora é acreditada como se eu tivesse morrido. A morte de Jesus é acreditada como sendo minha morte, para que eu possa viver agora como Cristo viveu. Essa é a permuta, ou a troca, ou a forma que nós podemos cantar vitória sobre a morte. Exato. Ou seja, através de Cristo, né? Pelos méritos de Cristo. E jamais pelos nossos méritos. Não temos tal poder, não temos qualquer possibilidade de enfrentar a morte por nós mesmos. Ele se entregou em resgate por todos. E é um outro pensamento que diz que se houvesse apenas uma alma a ser salva, Cristo faria o sacrifício como Ele fez por todas as almas. Então, é como se Ele tivesse morrido individualmente por mim, e por você e por cada um dos que nos assistem, né? Exato. Louvado seja Deus por isso. Isso é algo maravilhoso. Cristo assumiu o nosso lugar, tomou a nossa dívida, né? E pagou essa dívida a qual não teríamos condição de fazermos sem que perecêssemos para sempre, né? Porque pela nossa vida morremos, vou pagar aqui a minha dívida. Morreu, acabou, para sempre. No entanto, Cristo toma o nosso lugar, morre por nós e nos dá, enfim, a vida eterna, uma vida que não se mede pelo tempo. Pergunta C: o que Cristo destrói mediante sua morte? O diabo. Cristo destruiu o diabo. Uhum. Ou seja, o seu oponente. Cristo destruiu o seu oponente. Desde o céu, Luzilei, quando Lúcifer iniciou o seu ministério, o ministério da iniquidade, a luta de Satanás era contra Jesus, contra Cristo. E essa luta, ela continuou até a morte de Cristo na cruz. Ou seja, até ali na morte de Cristo, poderia haver vitória de ambos os lados. Poderia ter vitória do lado do diabo, como poderia ter vitória do lado de Cristo, como foi o que aconteceu. Existia essa possibilidade real de vitória de Satanás
e derrota de Cristo. Existia essa possibilidade. Até porque se não houvesse essa possibilidade, Seria só uma farsa? exato, Todo o plano da redenção? Não. Existia essa possibilidade, e essa possibilidade era real. Mas quando Jesus venceu na cruz, quando o seu brado está consumado, soou, a sentença de morte foi dada a Satanás, ao diabo. A partir daquele momento, estava lavrada a morte de Satanás. Como lá no Éden, Deus disse a Adão, no dia que comerdes, certamente morrerás. Ele não morreu naquele momento, naquele dia, mas a sua sentença foi dada. de morte já estava Já estava dada. Assim também a de Satanás. Na cruz do Calvário, no grito de está consumado, ele recebeu a sentença de morte e agora está só esperando o tempo, como diz o apóstolo, né? Está aguardando, está reservado para aquele dia, né? Satanás e seus anjos estão reservados, estão aguardando aquele dia do juízo, da né? execução. Da execução. Eu quero trazer aqui alguns pensamentos apresentados pelos internautas. Diz-nos assim, Ana Paula, falando da morte de Cristo, que ele morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. Isso. Essa permuta que o irmão mencionou, né? Isso. A Ellen Machado Feijó diz assim, a imortalidade não é um sonho, mas uma utopia. Mas graças a Deus é uma maravilhosa realidade. Então, para aquele que não crê em Deus, é uma utopia. É algo assim inalcançável, inatingível. E mesmo na força e no poder que o ser humano tem em si mesmo, é impossível, somente pela graça de Deus. Exatamente. Irmão Eronides Neto, Cristo com sua morte criou uma ponte para nos dar a vida eterna e nos libertar da morte eterna. Então, pela morte de Cristo. Opa. Ainda temos aqui mais outro. Cristo destruiu o poder escravizador do maligno de Satanás, que Satanás exercia sobre o homem caído. E ainda a Juliana diz-nos o seguinte, o mais incrível é que Jesus paga e ainda deixa crédito positivo, pois nos deixa a sua graça, onde podemos viver por ela, mesmo sendo pecadores, onde mesmo caído ou caindo em pecado, quando nos arrependemos, a graça então nos cobre. Agora, mediante a fé, diz Ana Paula, pela sua morte o homem poderia romper com a servidão de Satanás. Então, aqui alguns pensamentos trazidos. Muito importantes os pensamentos dos internautas. Exato. Vamos ao quinto e último tópico da lição. Porém, antes de fazermos ou de apresentarmos esse tópico, eu quero relembrar um recadinho que o irmão Haroldo já apresentou aqui no início da lição, mas se de repente você ainda não estava acompanhando, vamos reforçar. Na próxima semana, ou seja, passando essa semana na outra, nós teremos aqui sendo transmitido a partir do estúdio uma semana de oração para a família, né, irmão Haroldo? É isso aí. De quais a quais dias? Do dia 12 a 18 de maio, semana de oração para a família online. Então, do domingo, dia 12, Dia das Mães, até o sábado, dia 18. Todos os dias. Todos os dias. De domingo a sexta, todos os dias, 19h30. E no sábado, último dia, começando às 16 horas. O irmão havia comentado também sobre a possibilidade das pessoas estarem reunidas, congregadas na igreja, para assistirem juntos, né? Esse seria o ideal. Se cada igreja pudesse, tivesse a oportunidade de ter uma conexão ali na igreja e assistir juntos, todos os membros, todas as famílias ali reunidas, momento de louvor, momento de oração, esse seria o ideal. Mas não havendo essa possibilidade, onde você estiver, especialmente na sua casa, se reúna junto com a família e participe dessa semana de oração. Então haverá palestras, um louvores, bate-papo, onde os internautas poderão enviar perguntas, estar interagindo, isso, né? Bate-papo. Louvores, momento de oração. Então os internautas poderão também registrar o seu pedido de oração. Poderão registrar o pedido de oração e nós vamos aqui orar por estes pedidos que os internautas apresentarem. Muito bem.
Tá, sobre a assistência. Então, você vai poder assistir em qualquer canal de comunicação aqui da TV Conectados com Deus. Seja pelo site www.conectadoscomdeus.tv. Lá, então, na página principal já vai estar ali o anúncio para você clicar e assistir essa programação. Através do canal no YouTube, TV Conectados com Deus, então, transmissões ao vivo. Se você já está inscrito, você vai assistir facilmente. E também através da página da TV Conectados com Deus lá no Facebook, que inclusive já com cerca de 2 meses, nós temos transmitido a lição da Escola Sabatina, ou 1 mês e pouquinho, né? Eu acho que é 1 mês e pouquinho. Temos transmitido a lição da Escola Sabatina, aqui do Lição Interativa, tanto no YouTube quanto no Facebook. Eu quero dizer para vocês que estão conectados aí no Facebook, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. E se você ainda não se inscreveu na nossa página lá no Facebook, se inscreva, curta e compartilhe também a nossa página lá no Facebook. Ah, lembrando, se você não é inscrito no canal do YouTube da TV Conectados, aliás, da Lição Interativa, que eu lembrei de outro detalhe, tem que falar agora. Se inscreva, nós estamos perto de alcançar 2.000 inscritos, certo? No canal Lição Interativa, o canal por onde nós transmitimos a Lição Interativa. Mas a semana de oração, então, em todos os nossos canais de comunicação aqui da TV Conectados, estará sendo transmitido, com a graça de Deus. E nós vamos receber aqui na semana de oração, Luzirley, o departamental de família da União Norte, ele estará aqui, o pastor Marcos Wagner, e também vamos receber o pastor Eli Tenório, secretário da Conferência Geral. Esses irmãos serão os palestrantes. E no debate, na mesa redonda, nós teremos aqui os irmãos que apresentaram as mensagens e conselheiros e profissionais. Nós teremos aqui psicólogos que poderão participar e ajudar no debate, no momento da mesa redonda ali, do bate-papo. Né? Legal, vai ser algo bem interessante mesmo, bem legal de participar. Então, você é o nosso convidado especial para esse momento, para essa semana de oração que começará no dia 12, às 19h30. E segue até sexta-feira, no sábado, e somente no sábado, no horário diferenciado, que começará às 16 horas. E na sexta-feira, que vai ser dia 17, nós teremos o programa Lição Interativa, mas na sequência, após a semana de oração. Então, primeiro teremos a semana de oração, às 19h30, e na sequência, então, nós temos ali nós teremos a lição interativa. Vamos seguir para o 5º e último tópico da nossa lição, libertos do medo da morte. Pergunta A: que temor escraviza muitas pessoas hoje? Haroldo, que temor escraviza muitas pessoas hoje? A morte, né? O medo da morte, né? Muitas pessoas têm medo de morrer, né? Eu me lembrei agora, Luzirley, daquele vídeo pequeno que já foi passado, eu acredito que todos vocês já viram, daquele empresário que recebeu a visita da morte, né? Uma encenação. Uma encenação, A visita da morte. A visita da morte, que ele tinha 5 minutos, né? 5 minutos, mas ele queria 5 dias. Ou seja, aquilo gerou um pavor tão grande naquele homem que exemplifica o pavor que nós temos da morte. Todos nós tememos, todos nós fugimos da morte, porque isso é natural de nós fugirmos da morte. Não queremos a morte, claro, e ninguém quer. Mas esse medo, esse pavor, é algo que escraviza. Esse terror causado pela morte escraviza. Porque a gente acaba trabalhando, acaba pensando, acaba fazendo as coisas tudo em função desse terror, desse apavoramento que nós temos em função da morte. Quando, na realidade, nós não deveríamos ter esse medo, esse terror, né? Exato. Pela fé e a esperança que temos, né? Nós precisaríamos nos aterrorizar menos diante disso. Sentirmos
ou termos um sentimento diferente a respeito, né? O apóstolo Paulo, ele menciona, né, irmão comentando sobre isso, me veio à mente esse pensamento agora, sobre a questão da morte. Ele falou, olha, para mim morrer, estou preparado, mas se tiver a possibilidade de viver mais esses dias, tá bem também. É verdade. Mas esse é um pensamento interessante, né? Nós não queremos morrer, mas esse pavor, esse desespero não deve nos assaltar. Isso não deve ser algo que aconteça na nossa vida. Exato. Agora, a segunda parte dessa pergunta ainda nos diz, mediante sua morte, ou seja, a morte de Cristo, o que Cristo deseja fazer por nós? Exatamente isso. Não deseja fazer. Ele deseja fazer com que nós não tenhamos esse medo da morte, esse temor, esse terror da morte. É interessante aqui o pensamento de que Jesus não teve medo da morte lá no Calvário. Lá no Calvário, não, no Getsemane. Ele não teve medo da morte. Ele teve medo da separação com o Pai. Isso. Então, a pergunta diz assim, o que Cristo deseja fazer por nós? Deseja eliminar esse medo da morte. Mas, ao mesmo tempo, Jesus quer colocar um medo, entre aspas, tá? Estou colocando essa palavra entre aspas. Ele quer colocar um medo de separarmos de Deus. Isso ele quer que nós sintamos. Esse pavor, esse temor, não, eu não posso me separar de Deus, em hipótese alguma, não posso. Isso ele quer que nós tenhamos, esse medo, entre aspas, de não nos separarmos dele. Mas da morte, como você comentou do apóstolo Paulo, se tiver que ser, será. Não tem problema. Mas separar de Deus? Jamais. De forma alguma. Eu quero trazer aqui alguns pensamentos a mais de todos os que estão participando. José Nailton faz uma pergunta reflexiva. Ele morreu por nós, né? Fez todo esse sacrifício. E o que estamos fazendo por ele? O Aislane Nicolau diz assim, o último inimigo a ser destruído é a morte. Depois tem um comentário que eu vou fazer no final aqui do irmão de língua espanhola. O José Nailton ainda diz, só vamos perder o medo da morte quando verdadeiramente tivermos a esperança da vida eterna. Achei interessante essa reflexão da parte dele. Se Deus quiser... ok. Não somos projetados para o extermínio da morte, fomos projetados para vivermos eternamente. Então, não foi nem é natural morrer. Aquilo que nós já comentamos ao longo da lição. Última pergunta desta lição. Por que não devemos ter medo da morte e por quê? Do que não devemos ter medo, né? Desculpa, é que o da morte era a minha resposta. Eu li junto. Do que não devemos ter medo? Exatamente, da morte, né? A morte, essa morte física, né? Sim. Essa morte física nós não devemos ter medo. Jesus falou, não temam os que matam o corpo, mas temam aqueles que destroem a alma. Ou seja, aquilo que nós já comentamos na pergunta anterior, a morte física, essa morte, ela não deve trazer esse terror, esse temor. Mas a separação, ou a morte espiritual, essa sim deve nos trazer preocupação. Né? Por que não devemos ter medo da morte? O texto de Mateus diz que Deus é um Deus tão cuidadoso que Ele sabe até quando caem nossos cabelos. Ele sabe. Ou seja, uma coisa tão insignificante, Ele sabe. Ele sabe a história daquele passarinho, das aves do campo, Ele sabe tudo. Então, Ele não vai saber do que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Claro que Ele sabe. E se Ele permite que algo me aconteça, eu posso ter a certeza de que aquilo está acontecendo porque Ele sabe, Ele me ama e Ele quer o meu bem. E é por isso que Ele permite que aquelas coisas aconteçam. Porque Ele é um Deus tão cuidadoso, um Deus tão carinhoso. Por que Ele vai... será que Ele esqueceu de mim aqui no sofrimento? Será que Ele não está fazendo conta de mim? Não, Ele está cuidando. Ele está olhando por você. Mas às vezes Ele precisa deixar-nos naquele lugar por mais um tempinho,
passando por aquela experiência, porque é para o nosso bem. Mas esse Deus cuidadoso, Ele nos ama, Ele nos quer bem, e é por isso que nós não devemos temer a morte. Que o dia que tivermos que morrer, será o dia que Deus vai permitir que isso aconteça. E se Ele permitir que isso aconteça, é porque era o melhor para nós. Precisamos de fé para compreender isso, né? Para aceitar isso. Para compreender talvez seja fácil, mas aceitar isso precisamos de fé. Mas que o Senhor possa nos abençoar. Irmão Haroldo, em vista do que acabamos de estudar, qual a mensagem, irmão, gostaria de deixar como fechamento para todos os nossos irmãos internautas? Quando nós olhamos para algo, para uma conquista, e esta conquista é muito valiosa para nós nos esquecemos de tudo mais. Nada mais tem sentido aqui nesta terra, onde nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para o que Deus tem preparado para nós, e segundo a palavra de Deus, nós podemos fazer um exercício de imaginação mais excelente possível, mas nem assim vamos conseguir imaginar o que Deus tem preparado para nós. Então nós podemos entender que todo esse sofrimento que passamos aqui é nada comparado com o que Deus tem preparado para nós. Eu entendo, eu sei e eu também sinto isso. Quando perdemos alguém para a morte, nós ficamos tristes com a separação. Mas a certeza da ressurreição, a certeza da vida eterna, deve nos confortar de tal maneira que isso vai enxugar as nossas lágrimas e fazer com que possamos sorrir novamente. A libertação da morte só acontece através de Jesus Cristo, pela morte de Jesus. E agora Ele está disposto a abrir os portais da vida eterna para mim e para você. Mas nós precisamos tomar esta decisão, fazer as nossas escolhas hoje, enquanto nós estamos vivendo. Porque para a sepultura, ou na sepultura, não há pensamentos ou não há decisões, não há nada mais. Hoje é o dia que nós precisamos tomar a nossa decisão e sermos libertos da morte, ou sermos libertos do medo da morte, do pavor da morte e ganharmos a vida eterna. É o que eu penso, é o que eu sinto e é o que eu gostaria que todos nós fizéssemos de experiência. Ter esse sentimento, essa certeza da vida eterna e tudo mais é passageiro, é fugaz e a glória da vida eterna que vai perdurar. Que Deus abençoe você e a sua família e que todos nós possamos realmente ser libertos da morte. Amém. Obrigado, irmão Haroldo. A mensagem que eu falei, vou mencionar depois. É do irmão Wilber Laricano. Ele é de algum país aqui da América do Sul. Já mencionei, agora não me recordo o país e a cidade. Ele não escreveu aqui, mas ele diz assim, olha, me agradou o estudo de hoje. O irmão explica pausado e calmamente, de forma didática, e é profundo em relação ao tema. Bendiciones, enfim, ele gostou. Bênçãos, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Então, está aí, irmão Haroldo. Deus abençoe, irmão Laricano. Isto. E eu quero também aqui, eu não vou mencionar todos os internautas, mas somente uma internauta que participou aqui hoje, que foi a Juliana Fonseca. A Juliana, ela acompanha a transmissão do programa Lição Interativa lá no estado da Bahia, mas essa semana ela foi a São Paulo e está lá na casa dos meus pais. Olha. Então, que legal, Juliana. Eu vi sua mensagem aqui, louvado seja Deus, continue acompanhando e a todos vocês internautas que acompanham o programa Lição Interativa. Irmão Haroldo, mais uma vez, muito obrigado por ter estado conosco. E aqui nas palavras do irmão Laricano, foi muito bom aqui o estudo, podemos assim avançar, o irmão trouxe assim um conhecimento muito importante acerca desse tema, que no mundo cristão, a grande maioria não crê conforme nós estudamos hoje. Eu agradeço a oportunidade, é sempre um privilégio estar aqui com você e com os nossos irmãos, não só do Brasil, mas de fora do Brasil. Gente do Paraguai. Um abraço a todos os irmãos e estamos aqui para
estudar a palavra de Deus e crescermos espiritualmente. E muito obrigado a vocês, internautas, que de norte a sul do Brasil, de leste a oeste e de fora do Brasil, estiveram acompanhando esse programa Lição Interativa. Na próxima semana, a partir das 20 horas, nós estaremos aqui para continuarmos estudando esse tema da libertação. Vamos falar agora de como somos livres da morte. E somos livres através da ressurreição. Que a graça e a paz de Deus esteja conosco e até lá.